E estaremos nesta noite junto convosco, compartilhando uma palavra da parte de Deus, a Bíblia Sagrada, que é um oceano inesgotável. No livro, no Evangelho que escreveu São Mateus, uma passagem deveras conhecida, muito praticada por nós, os cristãos, a oração do Pai Nosso. Mas eu estarei aproveitando apenas um versículo de número 10, para desenvolver o nosso raciocínio, entendendo que estamos na vontade do Senhor Jesus. E ouvindo a oração, pude perceber que estamos no centro da vontade de Deus concernente à mensagem. Estava muito preocupada quanto a isso até esse momento, mas ouvindo a oração e pedindo a Deus para nos direcionar, fiquei muito feliz. Mateus, capítulo 6, versículo 10, diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, mas eu gostaria de aproveitar essa segunda frase que diz: seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. Evidentemente, faz parte de uma oração, é a oração prática que o Senhor Jesus nos ensinou e que no teor dessa oração existe essa frase muito necessária para qualquer oração: seja feita a sua vontade e não a minha. Tudo o que pedimos, embora tenhamos muito desejo, mas é necessário abnegarmos dos nossos interesses e entender que a vontade de Deus prevalecerá, inclusive, principalmente nas respostas das nossas orações. Às vezes, nos sentimos adultos ao ponto de tomarmos decisões espirituais, claro, ao nosso gosto, ao nosso modo. E a gente precisa repensar muito acerca disso, porque eu gostaria de desenvolver um tema muito conhecido, é claro, sobre a perfeita vontade de Deus em nossas vidas. Muito diferente de permitir do que a soberana vontade de Deus. Deus tem a sua vontade, Deus, além de soberano, claro, como soberano que é. Ele tem a sua vontade, inclusive nas nossas decisões, nos nossos projetos. E decisões, às vezes, peculiares, profissionais, e conjugais, e assim por diante. A gente tem uma vida cotidiana, claro, mas, apesar de ser uma vida cotidiana, a gente depende de Deus ainda. Mesmo assim, temos vontades. E, às vezes, como disse a princípio, nos sentimos capazes de escolher, capazes de decidir. E essa frase na oração do Pai Nosso contraria tudo isso, porque o Senhor Jesus disse assim: olha, quando vocês orarem, diga o seguinte: seja feita a sua vontade, a vontade de Deus, na terra e no céu. Ele comanda tudo. Então, amados, nós abordaremos um pouco sobre isso, sobre a soberana vontade de Deus, visto que existe a vontade permitida, ou permissiva, se quiser usar essa linguagem, permitida de Deus. Deus, ele pode permitir, mesmo não sendo a soberana vontade dele. A gente se acha adulto e, às vezes, atropela, insiste, persiste. Há aqueles que até exigem, E Deus deixa acontecer. Isso não é bom. Isso pode até ser sucessivo, mas fica sobre a nossa
responsabilidade. Quando nós insistimos e dizemos que queremos, é possível que o Senhor deixe acontecer. E a gente vai embasar nas Escrituras. No livro do Pentateuco, um dos livros, que é o livro de Números, no capítulo 22, precisamente, nós vemos a história de Balaão e Balaque. Baraque, na verdade. E esse rei, ele queria vencer Israel, a nação israelita, e entendeu, porque foi orientado que Israel não perderia uma guerra, porque havia sido abençoado por Deus para isso. E lhe aconselharam a pedir um profeta, um dos profetas, que era profeta de Deus, realmente, para amaldiçoar o povo, porque a partir daí ele poderia vencer. E ele enviou emissários até o profeta Balaão, e para que Balaão amaldiçoasse a nação de Israel. E levou prêmios, levou recursos para Balaão poder amaldiçoar a nação de Israel. Balaão, que já tinha experiência e com a vontade de Deus e intimidade, podemos perceber que ele tinha muita intimidade com Deus, ele se interessou. Ele se interessou ao ponto de dizer aos emissários do rei Balaque que ficasse aquela noite, que ele estaria consultando a Deus. Se Deus permitisse, imagine aí, ele estaria amaldiçoando Israel. Então, ele consultou ao Senhor. No versículo 12 do referido capítulo 22, Deus apareceu a Balaão e disse: olha, você não vai, tu não irás, não, porque o que eu abençoei, ninguém pode amaldiçoar. E no outro dia, Balaão foi obediente ao Senhor e disse aos emissários: olha, volte com seus presentes, porque Deus falou comigo essa noite que não é para mim, não. E eu não vou. Eles voltaram, mas eles não se conformaram. Então o rei Balaque reforçou os presentes, reforçou o prêmio para amaldiçoar o povo. Voltou cá novamente, e fez a nova proposta para Balaão, dizendo: aqui está, nós temos muita coisa aqui para você. O rei resolveu aumentar a recompensa para você, o pagamento para você amaldiçoar a nação de Israel. Ora, Deus já havia dito: não irás. Mas Balaão, certamente interessado naquilo que o rei oferecia, disse: então faça o seguinte, fique aqui essa noite outra vez, porque eu vou consultar a Deus de novo. E ele consultou a Deus de novo. E no versículo 20, desta vez, Deus disse assim, levanta e vai com eles, que eu vou lhe orientar. Na primeira vez, Deus disse: não vai. Mas Balaão insistiu. E Deus disse: vá. Levante desta vez e vá. No versículo 22, ele estava montado em uma mula, e a ira de Deus se acendeu contra o profeta. Ora, Deus havia dito: a primeira vez não vai, a segunda vai. Mas quando ele andava, a ira de Deus se acendeu contra ele. Nós podemos observar que para aqueles que são teimosos e que não quer, não admite, não aceita, porque às vezes existe, nós queremos guiar a Deus, e isso é impossível. Deus sabe de todas as coisas e o que é melhor para nós. Então percebemos que Balaão, ele, na segunda vez, ele foi. Claro que não ocorreu. E na história, a segunda vez que um animal fala, né? A primeira vez foi uma serpente, e agora uma mula falou com o profeta. Ele estava tão obcecado que ele não percebeu essa situação. Mas onde queremos chegar? É que
Quando nós insistimos, nós teimamos, Deus dá corda, Deus permite. Isso não é bom para a gente. O correto é aceitar. Às vezes, a princípio, a gente não gosta, a gente não admite, a gente não aceita, mas quem somos nós para contestarmos com Deus? Ele sabe o que é melhor para nós. Para as pessoas que compõem um casamento, para aqueles que não são casados, claro. Na mão do Senhor, nem todo mundo faz isso e eu respeito. Mas para aqueles que querem casar e colocam nas mãos do Senhor, coloca na mão do Senhor de verdade. E põe as condições. Isso é impossível. Deus sabe o melhor para aqueles que querem casar e que pretendem casar na soberana vontade de Deus. Eu até entendo que cada um, que isso é muito relativo. Tem pessoas que não querem, tudo bem. Mas para aqueles ou aquelas que quer dizer, Senhor, eu vou casar com quem o Senhor permitir, fazendo provas, é claro. Deve esperar na vontade de Deus. Eu não quero, de hipótese alguma, espiritualizar, não. Existem situações que a gente deve, quem tem que fazer, somos nós. Mas nós só fazemos aquilo que o Senhor não faz. E o Senhor fará aquilo que nós podemos escolher. Nós somos crianças diante de Deus e como somos. Então, existem situações que a soberania de Deus precisa prevalecer nas nossas vidas. Eu contarei outro exemplo do rei Ezequias. É até um tanto polêmico, mas é Bíblia, não adianta a gente fugir disso. No segundo livro dos Reis, no capítulo 20, bem como Isaías 38, tem a mesma história. O rei Ezequias, rei de Judá, ele estava doente e Deus lhe honrou. Isso não acontece com todo mundo. Deus lhe honrou, dizendo, Ezequias, você põe em ordem a tua casa, porque você morrerá, você vai morrer. Eu também não aceitaria, não. Não aceitaria, não. Não aceitaria, não. E Ezequias, ele pensou no seu mérito, que ele tinha mérito, ainda bem. É bom quando temos mérito. Mas ele disse, Senhor, eu tenho sido fiel. Eu tenho sido fiel. E Deus considerou a fidelidade de Ezequias. E o profeta ainda saía no pátio, que era o profeta Isaías, voltou e disse, olha, Ezequias, eu vou parafrasear, você ia morrer, mas agora não vai morrer mais, porque Deus ouviu a sua oração. Ora, a princípio, Deus disse, você vai morrer, prepara a casa. Quanta honra, né? Quanta honra ser avisado pelo Senhor que vai partir. Mas Ezequias tinha prestígio com Deus, tinha saldo. E aí ele orou, como orou, e o profeta disse, o Senhor vai lhe dar mais 15 anos de vida. O Senhor vai lhe dar mais 15 anos de vida. E até receitou a sua cura, né? Ele cumpriu a receita, né? Não entramos no detalhe e viveu, claro, mais 15 anos. Que bom, que bom. Mas vejam bem, isso é complicadíssimo. Mas a gente vai dizer. A primeira vontade de Deus é que ele deveria morrer. Se você analisar, que bom, Ezequias se alegrou. Se você analisar o que ocorreu durante os 15 anos acrescentados do rei Ezequias, repito, se você observar nas escrituras o que ocorreu, ele não se desviou. Não se desviou. Mas quando ele estava convalescente, quando se recuperou, ele teria que morrer, ele estaria morto, mas não estava mais. Que bom, que bom. Veio os embaixadores de Babilônia, é justamente no versículo 39 de Isaías, capítulo 39 de Isaías.
Ezequias estava empolgado com a cura, por haver restabelecido a saúde. Ele havia ganhado de Deus um presente extra de mais 15 anos. E, muito feliz com aquilo, ele mostrou o que não devia mostrar para os embaixadores de Babilônia. Ele abriu e mostrou os tesouros de Babilônia. E Deus repreendeu Ezequias. Deus repreendeu severamente, dizendo: depois que tu morrer, depois que você morrer, a nação estará recebendo um castigo por causa disso. Nesse interim, e Ezequias se restabeleceu, nasceu o filho Manassés, que quando Ezequias morreu, ele estava com 12 anos de idade. 12 anos. Isso quer dizer que 3 anos depois do restabelecimento de Ezequias, nasceu Manassés. Que pena, que pena. Quando observamos a história de Manassés, a gente vê muito sangue derramado, porque Manassés, embora se converteu no final, mas fez barbaridades no seu reinado. Então, amados, escutem bem. Existem situações que a gente não quer admitir, é isso que ocorre conosco. A gente se acha na condição de questionar com Deus. A gente faz isso sempre. A gente quer discutir com Deus, mas é Ele que sabe tudo da nossa vida. Ele sabe o que é melhor para nós. Não vamos cruzar os braços e sermos omissos por causa disso, não. O que temos para fazer, o que está na nossa mão. E a Bíblia fala: o que vier nas tuas mãos para fazer, faça, mas conforme as tuas forças. Existe força que é só Deus. Então, meus queridos, a todos os ouvintes, eu espero que você haja entendido o que havemos dito. A gente precisa entender que podemos, sim, estarmos na permissão de Deus, mas é muito arriscado. O bom mesmo é estar debaixo da soberania dele. Ele só permitindo fica igual Balaão, entre outros exemplos que poderíamos citar. E a gente se arrisca e diz: não, Deus, sai da frente, porque eu tenho capacidade. E às vezes temos, mas nem tanto. Então, sem fanatismo, sem espiritualismo, apenas espiritualidade, façamos o seguinte: nos colocamos à mercê de Deus em todas as circunstâncias. Nós somos pais de família. A gente precisa ser pai, a gente precisa pais e mães. Nós temos responsabilidades para com os nossos dependentes, nossos herdeiros, no meu caso, até netos, né? Mas sem ele, não vai, não. Às vezes eu pensei assim, nos sentimos tão capazes que a gente diz: Deus, deixa comigo que eu corrijo. A gente corrige o que está no nosso limite, mas ponha a sua família diariamente, reiteradamente, diuturnamente, nas mãos de Deus, porque podemos até ser profissionais da área, peritos, mas sem ele, não vai, não. A gente se capacita, sim, que é necessário, é bíblico, inclusive. A gente se inteira desses assuntos bíblicos, teologia, hermenêutica e muita coisa mais. É bom e necessário, mas sem ele não funciona, não. Não funciona. Temos que estar à mercê dele. Capacitemos, porque é necessário que façamos. Mas nos colocamos na dependência dele. Senhor,
seja feita a tua vontade. Claro que a gente tem obrigações a cumprir sempre, sempre, não fugindo das obrigações, mas nos colocando nas palmas das mãos de Deus, porque a vontade permissiva pode até valer, permitida. Vai, filho, você quer? Vai, você está insistindo, mas tenhamos cuidado com as insistências, porque pode estar fora dos planos de Deus. Que o Senhor Deus nos ajude e que haja compreensão, que possamos entender a mensagem da melhor forma possível. A concepção da mensagem não é nos deixar quem da responsabilidade, não é isso, não é isso, não é não. É entender que, embora tenhamos responsabilidades, mas nos colocarmos debaixo das potentes mãos de Deus e dizermos assim: Senhor, eu estudei tanto, mas eu não sei nada. Senhor, há tanto tempo que eu pastoreio, mas eu não aprendi a pastorear. Se o Senhor não me orientar, eu não posso fazer nada. Senhor, eu sou um levita, eu canto bem, bem mesmo. E como diz o outro, só for para caramba, né? Porque para Jesus não. Então, mas unja a minha voz e receba daquilo que está intrínseco dentro de mim. É bom a gente tocar bem e cantar afinadamente, mas no fundo, o que ele quer é que façamos conforme a vontade dele. E que esse Brasil nosso pense nisso, que as nossas denominações, nas suas mais variadas doutrinas, que existe uma única, né? E nos identificamos com isso, com a salvação através de Cristo, isso é o mais importante, porque se a placa da denominação fosse importante, não ficaria do lado de fora, né? Ela fica lá fora, porque dentro fica Jesus Cristo, né? Isso é muito interessante. Somos a igreja de Cristo, afinal de contas. E a gente precisa se despertar, nos despertarmos. Não é uma exortação, é só uma observação. Porque Deus, acima de todos nós, que nunca jamais nos sintamos capazes, ainda que sejamos, mas jamais sintamos capazes. Que o Senhor nos ajude e estamos por aqui, debaixo da graça e da misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.